Sucesso FM. A igreja está no mar, já é hora de acordar. Numa live desprezar, não viu o meu amigo. E a gente sente, a gente ouve contra amigo. Eu veio pra contigo. Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos entrando ao vivo nos 87,5 da sua Rádio Sucesso. Muito prazer por aqui, Cristiano Leone, seu amigo no rádio, ao vivo com você a partir de agora até 1h da tarde. Vem comigo! Muito bom dia para você, dona de casa, muito bom dia para você, meu amigo, bom dia para você, minha amiga, bom dia para você que se conecta pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, você que está na internet também, na rede social, muito bom dia. Hoje, 16 de dezembro, último mês do ano, hein, gente? É claro, para encerrar aqui as nossas atividades de entrevistas deste mês, estamos recebendo aqui no nosso estúdio da Rádio Sucesso, prefeito de Santa Isabel, Dr. Carlos Chinchilla. Vamos bater um papo com o prefeito hoje, para saber um pouco sobre a gestão, Carlos Chinchilla, para saber um pouco sobre as novidades, como é que foi esse ano de 2025. Já vou liberar aqui o nosso microfone. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo ao novo espaço agora aqui da Rádio TV Sucesso, prefeito. Bom dia, Cris, bom dia a todos os amigos da Rádio TV Sucesso 87.5. Então, de parabéns, um espaço maravilhoso, muito bonito, um espaçoso, bem aconchegante, e a Rádio Sucesso merece, Cris. Uma rádio que tem unido os estabelecimentos, tem feito as coberturas das grandes conquistas da cidade, como a nossa Expobel aí, você transmitiu ao vivo, né? Essa integração entre os nossos empresários e a cidade. E sempre a Rádio Sucesso está lá, no nosso rodeio internacional. A Rádio Sucesso está sucesso. Presente sempre nos melhores eventos, é claro, sempre apoiando aí a cultura local também, prefeito, fundamental, né? Importantíssimo. Aliás, gostaria de registrar nesse momento aqui que a Rádio e TV Sucesso FM, através da Singão Associação Cultural, tornou-se um ponto de cultura do município. Sim, parabéns também por isso, Cris. É importante registrar, justamente na presença do prefeito aqui, são 21 anos, né, prefeito? Sim, 21 anos que a gente vê, todo estabelecido conhece, reconhece a lisura e a questão de você manter a neutralidade da imprensa. A imprensa ela tem que veicular as notícias e dar oportunidade para todos os setores. E eu vejo isso muito na Rádio Sucesso. Então isso é muito bacana, porque essa é a verdadeira democracia e um veículo de comunicação, não é um veículo político. Né? Então é isso que é muito bacana de vocês. Então, de parabéns e espero que vocês façam essa cobertura das notícias, do acontecimento de Santa Isabel durante muitos, muitos anos, com muita prosperidade. Prefeito, obrigado pelas palavras. Vamos começar o nosso bate-papo. Sei que o prefeito tem uma agenda corrida, né, prefeito? Agradecer aqui por disponibilizar pelo menos 1h da agenda para bater um papo sobre a gestão Carlos Chinchilla, né? E a gente começa já, prefeito, perguntando, quando o senhor assumiu aí o mandato de prefeito, quais foram os principais desafios que o senhor encontrou assim que o senhor assumiu? Olha, quando eu comecei aquele desafio de ser prefeito, eu conversava com o seu Hélio Buscarioli, grande amigo meu, inclusive ontem saiu uma decisão na justiça lá, inocentando totalmente o seu Hélio daquelas acusações que tinham feito contra ele, contra a equipe dele, e se fez justiça. Fez justiça, porque hoje em dia é muito fácil apontar o prefeito e falar assim, o prefeito que tem culpa disso, o prefeito que tem culpa daquilo, e hoje eu posso garantir para vocês que teve gente aqui em Santa Isabel que passou pela minha cadeira de prefeito muito bem intencionado. Seu Hélio Buscarioli foi um deles, o padre Gabriel, são pessoas que entraram na cadeira e encontraram os mesmos desafios que eu encontrei, talvez o meu piorado, porque eu encontrei uma casa totalmente arrasada, né? Muita dívida, mais de 22 milhões de dívidas só com o INSS, precatórios. Então, assim, a casa realmente destruída. Mas um orçamento muito baixo, fruto de anos e anos de falta de regularização fundiária. Isso é importantíssimo. Eu falo para todas as pessoas que querem, né, a presença e as coisas da prefeitura no seu bairro, mas o bairro não é regularizado.
Então a gente não consegue levar uma emenda parlamentar sequer para fazer um melhoramento de estrada. Então eu encontrei a cidade com um orçamento, por exemplo, de 120 milhões, né? E para 2026 o orçamento nosso já praticamente está chegando aos 300 milhões, 280 e poucos milhões. Isso significa avanço administrativo. E eu fiz uma reforma administrativa que anos a fio era necessário fazer. E doeu para algumas pessoas, mas foi feito, de acordo aos apontamentos do Tribunal de Contas. Então passava ano após o ano, ninguém tinha coragem de fazer essa reforma administrativa, porque significa o quê? Diminuição de número de cargos de confiança. Por quê? Cargos que são substituídos por concurso público. E como é que é entrar na gestão pública? Por concurso. Não é porque é amigo de fulaninho, amigo de ciclano. Tem que ser por concurso, tem que ser por mérito. A pessoa tem que estar lá porque sabe o que está fazendo, se preparou para isso. E nós fizemos esse concurso público que me permitiu contratar mais de 40 novos professores. Pessoas que precisavam de um emprego, que precisavam de uma oportunidade e chegaram. Mais de 20 e poucos auxiliares de desenvolvimento escolar. Então foi uma injeção de capital de gente nova, motoristas que precisavam a prefeitura. Então isso foi uma coisa que... Agora, as pessoas que foram aposentadas compulsoriamente, logicamente não gostaram disso, porque queriam continuar. Mas era necessário que o Tribunal de Contas parasse de apontar. E Santa Isabel não pode continuar enganando o Tribunal de Contas, como foi feito, por exemplo, com o CAPES. Né? O Tribunal de Contas fala assim, façam o CAPES, vocês fazem nada em atendimento psiquiátrico, saúde mental. E ainda tinha até multa. Né? Nós acabamos pagando uma multa de R$280 mil pela incompetência de anteriores secretários de saúde que passaram lá. O dinheiro podia ser investido em outro setor, já dá para comprar uma ambulanciazinha pequena, né? Mas dá para comprar. E aí a gente acaba pagando incompetência. O que eu quero que as pessoas entendam é que assim, uma administração, uma cidade tem que ser uma administração séria. Político sério é aquele que fala para a pessoa, fala assim, olha, hoje eu não consigo fazer, mas nós vamos colocar no cronograma, vamos fazer e faz. Entendeu? O político sério não é aquele que está lá pagando pinga no boteco para as pessoas e dando uma de amigo. Porque isso vira 4 anos de desgraça. Sim. Vira 4 anos sem fazer as coisas. Político sério, só para você ter uma ideia, nós tivemos uma vereadora aqui que, como cidadã, aqui ela conseguiu recurso para a cidade. Entendeu? Como cidadã. Ela foi lá na Lesp e falou assim, procurou o deputado da igreja dela, tocou a porta e trouxe recurso. Agora, que recurso traz esse pessoal que fica prometendo pinga no bar? Né? Não chega nada. Não chega nada. Então, é isso que é importante. Essa responsabilidade na política. Eleger uma pessoa que seja responsável, que tenha coragem como eu. Sair na rua todo dia, a pessoa me pergunta, prefeito, mas por que não terminou o prédio da educação? E eu ter a resposta na ponta da língua, porque a gente não esconde nada. E talvez esse seja o descontentamento do povo. Porque falar assim, porque o chinchila não está se escondendo aí pelas beiradas. Porque eu estou todo dia na prefeitura, conversando com meus secretários, com o Nabil, procurando as soluções e não temos nada a esconder. Já fiz em 5 anos de prefeito mais de 700 licitações, nenhuma pendurada no Tribunal de Contas. Todas as minhas contas aprovadas em 2022, 2023, 2024 com parecer prévio já de aprovação. E isso não é à toa, isso chama-se responsabilidade. E quando as pessoas me falam assim, qual que é o sua maior expectativa com relação à política, é que daqui a 3 anos não é mais o Carlos Chinchilla, né? E que o município caia em boas mãos. Nós temos um orçamento pequeno e a cidade é grande, as necessidades são grandes. Olha, nós colocamos o tarifa zero de ônibus, beneficia 3.500 pessoas hoje. Né? E que de repente pegue as rédeas da prefeitura um cara arrogante, mesmo um cara que te prometeu pinga no bar, que está jogando truco aí os finais de semana, e depois o cara já não consegue, porque não tem essa cultura do trabalho, a cultura da responsabilidade e o histórico de responsabilidade. Aí quando chega para poder fazer de verdade, acaba não fazendo nada, né, prefeito? Não, promete, mas e assim, não se passou, está entrando aqui na sala nosso grande comunicador Tononi, é o cara que nos acorda de manhã com os acordes aí de música raiz,
Também avô de Sabelense. Parabéns, viu, Tonani, pelo seu trabalho. Obrigado. Grande amigo também. Amigo de 30 anos, né, Tonani? Aí pra mais. Nossa idade, né? Isso que é gostoso de Santa Isabel, né? Verdade. É o conhecimento com as pessoas, a aproximação. Prefeito, quando o senhor assumiu, além da pandemia, né, esses cortes foram fundamentais, então, para poder colocar a casa em ordem. Foi uma das estratégias, né, prefeito? Sim, depois da pandemia, a gente teve que cumprir os compromissos da pandemia. Então, você lembra que nós montamos uma unidade sentinela, o município de Santa Isabel foi bem avaliado e fomos até premiados por causa da nossa atuação. E tivemos uma colaboração da Câmara Municipal. Eu tenho que agradecer muito a Câmara, porque até leito hospitalar a Câmara nos ajudou a pagar com recurso de superávit da Câmara. Então foi essencial, senão não teria condição teria faltado medicamento, teria faltado oxigênio, como faltou em muitas cidades. E depois da retomada, a retomada foi muito difícil. Inclusive esse ano de 2025 tem sido um ano difícil. Nós recebemos, só na educação, eu tive 15 milhões de reais de corte na educação. Resultado também da contingência pós-pandemia. Então, por exemplo, nós recebemos um corte de quase 12 milhões de reais no Fundeb, 3 milhões e meio no CASE, quanto à parte de salário de educação. E isso vem do governo federal e do governo estadual. Isso significa o quê? Menos recursos. Esse ano, no primeiro ano de 5 anos, que a gente não conseguiu entregar o uniforme esse ano, né? Em compensação, a gente fez as contratações de novos professores. Nós continuamos com o trabalho lá, por exemplo, da construção do centro pedagógico. Estamos reformando escolas, como vamos fazer uma nova sala no Osvaldo, estamos fazendo, já recebemos o recurso, que é a grande notícia para o bairro do Jardim Dourado, fazer a nova creche escola, né? O Jardim pelo dinheiro do governo federal, do PAC. Então, o importante é isso, é trabalhar, receber a emenda parlamentar, fazer que aquilo lá se concretize e não que o dinheiro, como se diz, se escape pelas beiradas, né? Essa é a política certa. Porque as pessoas falam assim, quem mora na zona rural não entende que um bom governo não é só aquele governo que asfalta. O nosso anterior adversário, ele prometeu asfaltar a cidade toda, 720 quilômetros de estrada rural. Está lá no plano de governo dele, né? E a gente prometeu o quê? Fazer a manutenção, tentar procurar dos recursos dos deputados que nos ajudam para a gente fazer asfalto. Nós fizemos 11 quilômetros de asfalto nos bairros da cidade, 11 quilômetros de asfalto, recap. Para quem se lembra como é que era a Rio de Janeiro, a rua que era para chegar na Câmara Municipal, né? Todas as ruas que a gente está asfaltando, Eldorado principalmente, bairros que precisam mesmo da intervenção do Estado. Quem se lembra como é que era o posto de saúde, que tinha que acordar às 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, para tomar sol e chuva lá para marcar uma consulta. Quem se lembra como é que era o ônibus, que custava R$4,20 e ia para R$4,50, e ainda Sim. Depois as cidades aqui do entorno, a passagem está quase R$7. Então muita coisa, né, prefeito? Muita coisa que a população precisa enxergar. E falar assim, a chinchila não vai fazer, conversa fiada, o ônibus gratuito, está aí os ônibus novos, né? Nós temos ônibus até com Wi-Fi, né? Ônibus com ar-condicionado agora, né? Recentemente, por exemplo, até o ônibus da MTU, depois de tanta pressão da vereadora Bruna e minha, agora tem ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi. Né? Para quem vai para São Paulo, né, prefeito? Para quem vai para São Paulo. Inclusive, ontem recebemos um presentinho também da MTU, que é o ônibus iluminado agora do Natal. Não sei se vocês já chegaram a ver, Sim. Mas vai passar aí pelas ruas da cidade e tal. É melhoramento. Né? As crianças, por exemplo, os nossos filhos de escola do Estado, eles estavam se transportando em ônibus de linha. E agora eles estão sendo transportados em ônibus fretado, ônibus exclusivo. Aí de 19 escolas municipais e mais 5 escolas estaduais, 6 escolas estaduais. Eventualmente o ônibus quebra, mas nós conseguimos trocar toda a frota de ônibus, pelo menos 60% da frota de ônibus são ônibus acima de 2022. E os ônibus antigos eventualmente um quebra. Pronto. É o suficiente para falar assim, o chinchila não fez nada. Só que se esqueceram como que era antes. Infelizmente as pessoas se esqueceram de que antes de termos o Parque dos Imigrantes, ali era um local a esmo, um matagal, que a mulherada passava com medo.
E hoje tem o Parque dos Imigrantes. A gente fica surpreso, né? Se esqueceram que na cidade não tinha guarda civil. Parece que a guarda civil aqui foi a vida inteira teve guarda civil. Te digo mais, tinha gente que ganhava como comandante da guarda civil, sem ter a guarda civil. E essa é uma das minhas grandes revoltas, né? Então, assim, colocar a casa em ordem, Cris, não foi fácil. Tem essas viúvas aí das Menezes anteriores, que até hoje, qualquer coisa que o prefeito coloca na internet, 2 minutos depois a pessoa já está criticando. Mas por que está criticando? Porque o irmão perdeu a boquinha, porque o parente perdeu a boquinha, entendeu? A partir de uma administração séria, que eu falo assim, para os meus filhos, meu maior orgulho, filho, é que ninguém na rua pode falar assim, seu pai é ladrão. Essa que é a grande diferença na política. Por que as pessoas querem entrar na política? Tem que ter um motivo, né? Então é importante realmente selecionar o jogo do trigo. Agora em 2026 vai ter eleição. Eu confio na inteligência do povo de Santa Isabel, né? Gente, o ano que vem tem mudanças aí, viu? É importante analisar e verificar realmente quem tem ajudado aí o município, porque a gente vai entrar nesse assunto já já. Prefeito, uma das ações, aliás, que o senhor tomou na gestão Carlos Chinchilla também, foi provar, né, que dá para ficar sem pagar os aluguéis. Muitos prédios o senhor conseguiu tirar do aluguel, né, prefeito? Olha, era um absurdo o que se gastava de aluguel em Santa Isabel. Era o prédio da Central de Abastecimento Farmacêutico, era a Secretaria de Saúde. Só na Secretaria de Saúde o aluguel era R$10 mil. Olha só. R$10 mil. 120 mil por ano. Entendeu? Dava para comprar meia ambulância. Isso quantos anos, né, prefeito? Anos a fio. E era assim, nós temos que fazer o conselho tutelado, aluga. Tem que fazer não sei o que. Eu falei, não, o conselho tutelar, nós temos um prédio municipal, vamos reformar e fizemos o conselho tutelar. Defesa civil, vai ter que alugar. Não, nós implantamos a defesa civil. Como é que era antes do Chinchilla a defesa civil? Nem tinha. Nem tinha defesa civil, não tinha guarda civil, não tinha tarifa zero, não tinha parque linear, não tinha asfalto, não tinha nada em Santa Isabel. Só que as pessoas se esqueceram. Agora já vem procura os detalhes, né, para criticar o prefeito. Mas não perceberam que o que nós temos hoje foi fruto de 5 anos de trabalho. Você vê as câmeras de vigilância. As pessoas, a bandidagem não sabe que nós estamos observando e filmando e prendendo. Né? Fica aqui o meu registro, minha gratidão também a todos os nossos técnicos que estão lá na central de monitoramento, passando dados para a polícia para a gente ter uma cidade mais segura. Antigamente isso também não tinha, né, prefeito? Não tinha. Não pensaram em fazer nada. E o pior de tudo, quando colocamos os primeiros radar, que estão ligados também à central de monitoramento, fora das câmeras, colocamos um radar, esse é criticado por membros do próprio poder legislativo. Isso não pode. Falar que era indústria de multa, essa indústria de multa, como é que vai ser indústria de multa um radar perto de um parque municipal onde saem as crianças para brincar? Como é que pode ser indústria de multa um radar colocado ao lado da ETEC, das escolas municipais? Né? Então isso realmente é revoltante. O posicionamento que tem tomado a nossa posição, essa crítica costumeira, sabe, chata, que não constrói nada, em vez de arregaçar as mangas e ir lá na Lesp e traz recursos para a cidade. Mas não se faz isso. Eu posso garantir para vocês, eu vou trazer oportunamente a listagem dos deputados que ganham 5 mil, 7 mil reais, 5 mil, 7 mil votos aqui em Santa Isabel, que não traz R$1, não traz R$1 para a cidade. Em 5 anos, o campeão de voto aqui em Santa Isabel mandou 150 mil para nós. Né? Mandaram recentemente 1 milhão para Santa Casa para fazer um prédio, mas quem fez o tomógrafo lá, quem ajudou a adquirir o tomógrafo, foi a prefeitura. Quem ajudou a fazer o ultrassom foi a prefeitura. Né? Em compensação também, os próprios vereadores estão nos ajudando. O ultrassom da Santa Casa foi comprado com emenda impositiva. Eu estou fazendo um monte de estrada com emenda impositiva, que significa o quê? Para quem não sabe, né, Cris? Emenda impositiva é o orçamento da prefeitura que vai para a Câmara, que eles têm possibilidade de manejar esse orçamento, esse recurso, do jeito que eles querem. Então, quando o vereador tem uma área de atuação, no bairro da Vila Guilherme, ele decide fazer asfalto em 2 ruas, ele pode indicar essas 2 ruas com esse. Não é muito, né? Um recurso pequeno.
mas chega lá, chega na porta do cidadão. E ajuda muito, né, prefeito? Ajuda muito. bastante. O que eles estão me ajudando... Mas isso só consegue com essas emendas impositivas. Se tivesse a força dos deputados se unindo e Ó, ajudando eu vou a te cidade, falar. principalmente quem teve muito mais voto na cidade, né, prefeito? Já que você falou isso, por exemplo, o deputado Rodrigo Gamalem, no que vai corrido dos 5 anos, ele já me mandou mais de 22 milhões de reais. Quanto mandaram para a prefeitura, né? Porque eles mandaram 1 milhão agora recentemente para Santa Casa, mas Santa Casa é uma instituição particular. Você chegar lá no pronto-socorro, tem que ser atendido na UPA nossa. Mas quanto que esses deputados que são campeões de voto mandaram para a prefeitura? Nada. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência e cheguem e abram a internet em vez de ficar criticando o prefeito, porque que quebraram. Olha, chegaram no ponto, Cris, da gente mostrar as ambulâncias novas que nós compramos com recurso próprio, com emenda impositiva dos vereadores. 8 vereadores se juntaram para poder comprarmos essas 4 ambulâncias novas e uma van de 7 lugares, que é de transporte sanitário. A gente transporta 150 pessoas por dia, até mais, para São Paulo, fazer quimioterapia, radioterapia, que não são procedimentos do município. O município é assistência básica, a especialidade não é do município. E as pessoas, e teve um grupelho aí de desocupado que falava na internet: para que comprar essas ambulâncias se não tem ambulância? Exatamente por isso que o prefeito compra ambulância, para não faltar. E as ambulâncias estão aí, ambulância de última geração, né? Que para dar dignidade para as pessoas, né? As pessoas criticam, por exemplo, porque o SAMU demorou 1h30 para chegar. Está demorando. E o SAMU é um serviço municipal. Eu tenho gerência sobre o SAMU, eu tenho um voto no SAMU de 10. E que, para quem souber, lá dentro do CRESAMU, por exemplo, eu e o prefeito de Arujá, a gente tem lutado incessantemente para melhorar as condições. Só que um contrato que foi feito lá atrás pelos mesmos campeões de voto de Santa Isabel, que falam que gostam da cidade, e colocaram a cidade num consórcio que não somos escutados, não temos poder de decisão, não temos poder de voto. Nós somos vencidos sempre por Mogi das Cruzes, que tem 5 votos. Na hora da Assembleia a gente perde. Então a minha reivindicação para que tenha mais ambulância de São Santa Isabel, não adianta, porque Mogi das Cruzes não quer. Essa é a verdade. Entendeu? E não quer por quê? Porque foi feito um contrato lá atrás, demonstraram o sorriso de orelha a orelha, que estão implantando um serviço que não serve para Santa Isabel. E estamos procurando a saída disso. Eu, prefeito de Arujá e Santa Isabel, estamos procurando uma saída melhor para a gente ter um serviço de SAMU decente. Né? Porque as pessoas confundem o que é SAMU, né? Eles acham que SAMU também é Uber, né? Com o nosso sistema de transporte sanitário. E a gente tenta todo dia ensinar para as pessoas quando que deve ser usado o SAMU. Né? Porque o SAMU é um serviço para urgência e emergência. Recentemente, né, prefeito, teve uma polêmica também, assim que foi divulgado as ambulâncias novas que chegaram, né, que inclusive está na dependência da prefeitura, ficou exposta também lá na galeria, e houve-se uma grande promoção na internet: poxa, mais ambulância, na hora que precisa do socorro não chega. O pessoal precisa entender isso, né, prefeito? A diferença de ambulância, que faz o serviço da saúde, e o resgate de urgência. Sim, né? Ambulância é transporte interhospitalar. Então, por exemplo, a gente precisa levar um paciente para quimioterapia, né? É transporte sanitário. A Santa Casa precisa levar um paciente para fazer diálise em outro hospital e retornar com ele. É transporte interhospitalar. Enquanto eu estou prefeito, nós compramos 33 veículos da saúde. Eu não tinha nenhum veículo de transporte. O veículo, para quem se lembra, eram 3 vans alugadas, e umas 3 ou 4 Kombi da Volkswagen, com cheiro de gasolina. E nós compramos 33 veículos. Tem Renault Kwid, tem Spin, tem van, tem as novas ambulâncias. Está aí. Era o que eu prometi e é o que está aqui. Né? Agora, a pessoa assim, Cris, tem que entender que nós somos 55 mil habitantes. Eu acredito que Santa Isabel deve ter 60 mil, que o IBGE nos roubou e nós conseguimos provar que o IBGE abaixou os números. Entramos na justiça para isso, para corrigir. Mas eu posso garantir para você
que 90% das situações, 95% das situações são atendidas. Agora as pessoas têm que saber usar um serviço. Você chega lá na casa do camarada, não que não tenha direito, que paga imposto de qualquer jeito. Mas você encontra 3 carros na garagem e a pessoa está pedindo transporte sanitário. É ilegal? Não é, mas é imoral. Tem que ter um senso, né, prefeito? Tem que ter bom senso. Ontem, por exemplo, estava debatendo num grupo. Nós montamos a clínica veterinária infantil, a única cidade do Alto Tietê a ter uma clínica veterinária junto com Ferraz de Vasconcelos. Uma clínica veterinária infantil. Municipal. Clínica veterinária municipal. E aí as pessoas estavam naquele debate pedindo dinheiro, fazer uma vaquinha para fazer uma cirurgia ortopédica num cachorro. Aí pergunto para a pessoa que levou, falei assim, mas você levou na clínica veterinária? Ah, não, falaram que não tinha vaga. Eu falei, não, falaram uma coisa, não ter vaga em outra. Porque uma clínica veterinária, a nossa clínica veterinária Patinha Feliz, ela é de porta aberta. Então a pessoa preferiu levar numa clínica veterinária particular, tranquilo, no atendimento particular, atendimento ágil, profissional, tudo tranquilo. Mas não falar que a prefeitura não fez o serviço, porque a prefeitura está fazendo. Né? Nós temos hoje o horário estendido no posto até às 19 horas, nós estamos construindo um novo posto de 55, estamos reformando todas as unidades de saúde, tem médico em todos os postos de saúde, assumimos 9 especialidades médicas que era para ser do governo do estado. E aí, por exemplo, te digo, aí falta dipirona no posto. Dipirona é mandada pelo governo do estado, vem 12 serras de dipirona. O que é do município, o REMUME, Relação Municipal de Medicamento. Eu compro o REMUME na integridade. Tudo que está na listagem, que foi decidida pelo Conselho Municipal de Saúde, colocado sob apreciação, é comprado pelo município. O Estado não manda a parte dele. Né? E aí as pessoas falam assim, prefeito não compra nem dipirona. Sabe o que acontece se eu comprar dipirona? Fora do que o Estado me manda? O Tribunal de Contas fala que eu estou comprando em duplicidade. Exato. Eu tenho que devolver dinheiro do meu bolso. Então as pessoas têm que entender que, sim, a minha proposta de mudar a saúde, nós fizemos. Nós colocamos a saúde em ordem, né? Um dos setores melhor avaliados na prefeitura é a saúde. Né? Nós temos um bom parceiro que tem se dedicado nisso, que é a Santa Casa de São Bernardo. Né? Então é isso. Prefeito, tem algumas perguntas chegando para a gente aqui na programação da Rádio Sucesso. Quero avisar você também que está nesse momento ouvindo a Sucesso, de repente ligou o rádio agora, de repente saiu da sua casa, conectou aí no site, no aplicativo ou mesmo no rádio. O prefeito Dr. Carlos Chinchilla batendo um papo com a gente hoje, falando um pouco sobre a sua gestão, né? É o quinto ano já, né, prefeito? Sim, quinto ano, encerrando agora em poucos dias. 2026 vem aí, novos acontecimentos também, mais novidades chegando para o município de Santa Isabel. Você que está ouvindo então a Rádio Sucesso, no ar com a gente hoje aqui, um bate-papo com o prefeito de Santa Isabel, Dr. Carlos Chinchilla. Prefeito, ainda sobre ambulâncias, SAMU, que tem uma coisa ligada com a outra aqui, referente a acidente também. O índice de acidentes lá no Monte Negro, por exemplo, sobre radar também, prefeito. Foi pensado algo também sobre isso? Sim, nós já temos algum aditivo já para a gente colocar mais câmera, né? O Monte Negro é um dos bairros que o Capitão Martins já mapeou também, então aproveito a oportunidade para desejar uma boa recuperação para o nosso Capitão Martins, que teve umas complicações cardiológicas aí, mas superou como um bom guerreiro, como um bom policial, né? Superou e a gente está muito satisfeito com o trabalho. E sim, a gente tem essa visão que nós temos que aumentar as câmeras, e eu tenho certeza que agora a população de Santa Isabel, vendo aumentar essas câmeras, jamais vão falar que o Chinchilla está querendo fazer indústria de multa, porque é simples, Cris. Hoje, 99,9% dos estabelecimentos sabem que nós temos um radar ali perto da ETEC e o outro perto da saída do Parque Linear, né? E a gente sabe onde que tem o radar. Então, na saída para Igaratá também, né? Na saída para Igaratá. Então, as pessoas sabem. Então, as pessoas se disciplinam. E com isso, com a disciplina, vem um trânsito ordeiro, né? E o Monte Negro, sim, a gente vê que já aconteceu fatalidade. Não é por falta de aviso, nesse negócio de ficar empinando moto. Eu, sinceramente, posso ser chamado de antigo, mas não vejo graça nenhuma.
Eu acho que graça um motociclista é você não ter multa, graça é você conduzir as suas pessoas, né, chegar num feliz termo. Mas a juventude tem essas coisas que identifica aquilo lá como gracioso. Não vejo nada de gracioso. É perigoso, extremamente perigoso. Prefeito, das suas propostas de governo, o que foi possível fazer em cada pasta, assim que o senhor assumiu, ou no decorrer da gestão? Olha, a saúde, nós estamos hoje com 32% do orçamento. A gente, por constitucionalmente, a gente pode gastar até 15%, nós estamos com 32%, então dobramos o investimento. E você vê que tem médico, tem consulta. Agora, assim, as pessoas falam assim, mas meus exames estão demorando 2 meses. Não tinha médico, não tinha atendimento, não tinha pediatra. Tínhamos uma pediatra registrada na prefeitura, hoje tem pediatra todos os dias no posto do Brotas, e estamos abrindo agora dia 1º de fevereiro, finalmente, nós estamos abrindo a UPA infantil, recebemos o aval do governo federal, que era o que faltar para a UPA infantil, está pronta desde agosto. Está pronta desde agosto, entendeu? Então, assim, a saúde foi uma área que avançou absurdamente. Ambulâncias novas, novos atendimentos, atendimento estendido, postos de saúde totalmente reformados, né? O programa, o nosso secretário Felipe Nabil, secretário de saúde e interino na saúde, secretário de governo, acabou de lançar o programa Melhor em Casa, atendimento a domicílio com equipe médica, para as pessoas serem atendidas em casa. Chegaram de equipamentos novos também, né? Equipamento novo, mini laboratório em casa. Esse é um mini laboratório, é colhido o exame lá, o aparelho já faz um diagnóstico, faz até espirometria o aparelho. Então, assim, são ferramentas que a gente está usando na saúde que está fazendo uma grande diferença. Educação. A pessoa me fala assim, mas não entregou uniforme. O que é importante? A gente ter professor qualificado na sala de aula, né? A gente receber prêmios, como nós recebemos o prêmio de excelência educacional do governo do estado. 9 municípios receberam o excelência educacional, entre eles Santa Isabel. Recebemos o prêmio Petrolínia Gonçalves, prêmio de educação antirracista. Recebemos o prêmio de alfabetização responsável ano passado, que resultou no FabriMaker que você conheceu. Sim. Um laboratório de informática, com laboratório com impressoras 3D. Tem 5 impressoras 3D para a criançada. Agora, aproveito, Cris, agora a Rádio Sucesso, para convidar todas as crianças, 3º, 4º e 5º ano. Nós vamos ter essa oficina de robótica lá no nosso FabriMaker, no último andar da Escola Oscar Ferreira de Godoy. Agora, começa dia 19 de janeiro, acredito, né? Então, assim, todo janeiro vai ficar nessas aulinhas de robótica com monitor do Senai, né? Então, nós ganhamos esse laboratório a partir de uma educação boa, né? Infelizmente, não conseguimos dar uniforme esse ano por causa do corte de 15 milhões na educação, mas nós demos uma merenda de qualidade. Só de professores nós contratamos mais de 40 professores novos, né? Não tem sala de aula, a gente está sempre fazendo investimento em sala de aula, e a cereja do bolo é a gente poder entregar o prédio da educação, um prédio que vai custar mais de 6 milhões de reais a parte de construção, e juntando com todos os móveis da sala de projeção do auditório, vai dar uns 9 milhões de reais aquele prédio. Isso é histórico. E tinha esse prédio. O que era esse prédio antes do Chinchila? Era um espaço abandonado. E aí fala assim, a Chinchila não termina nunca. Gente, nós estamos fazendo aquele prédio com recursos próprios, com emendinha de 500, 600 mil. Já dera que esses deputados que ganham 5 mil, 7 mil votos aqui em Santa Isabel, que se acham os bambambam, que me mandassem 1,5 milhão para terminar aquele prédio. Eu termino o prédio, se me mandaram 1,5 milhão. E eu tenho a coragem e a decência de chamar e falar assim, olha, deputado fulano de tal, aqui do partido que é campeão de voto aqui na cidade, mandou dinheiro para terminar o prédio, que é de vocês agora, o prédio. Não é mais do deputado, não é dinheiro do Chinchila, é da cidade. Porque até hoje não temos um lugar onde a escola Tediquita tenha que apresentar uma formatura, não tem. Uma formatura, nós fizemos uma formatura Tediquita agora, nós fizemos aqui na nossa Ferreira de Godoy, todo mundo morrendo de calor. Entendeu? E lá vai ser climatizado, lá vai ter acessibilidade, entendeu? Um prédio de mais de 2.000 metros quadrados de área de construção. Que é isso? Isso é uma transformação na educação. Abre o olho, isabelense.
Quando fica metendo pau no prefeito, abre o olho o que era Santa Isabel antes do Chinchila. Muita coisa mudou, né, prefeito? Isso realmente é bom, isso agrega muito para a população de Santa Isabel. Aproveitando, falando sobre corte, prefeito, agradecer aqui a participação, né, do pessoal que está acompanhando através da live. Inclusive, você pode tanto ouvir aqui na programação da Rádio Sucesso, nos 87,5, quanto acompanhar também, tá no município, tá no pessoal do prefeito Dr. Carlos Chinchila lá no Instagram também, sendo transmitido ao vivo aí, e depois a TV Sucesso FM vai colocar também na íntegra todo esse bate-papo aqui no nosso canal do YouTube. A Jéssica, prefeito, está perguntando aqui sobre a cesta de Natal, né, referente à cesta de Natal. Por que teve o corte? Por que não foi possível, não vai ser possível entregar a cesta? Olha, vou falar em linguagem popular. Essa foi uma das maiores sacanagens que a Prefeitura de Santa Isabel sofreu nos últimos tempos. E eu vou te falar por quê. Porque a gente já tinha feito uma previsão orçamentária da cesta de Natal dos funcionários, nada mais do que justo. E aí vem um advogadinho, sei lá da onde, e entra na justiça contra 40 municípios, que coincidentemente, esses 40 municípios, se você pegar todos os partidos dos prefeitos administrados por esses municípios, nenhum é do partido que entrou na justiça contra isso. Os nossos vizinhos aqui do lado, Guarulhos, a Prefeitura de Guarulhos deu 110 mil cestas de Natal para as pessoas, para a população. E Santa Isabel foi proibido de entregar 1.000 cestas de Natal para funcionário público. 40 municípios proibidos? 40 municípios fomos proibidos, entendeu? Pelo Tribunal de Contas. Nós fizemos uma contestação judiciária, mas isso aí demora para ser, né, apreciado. E mesmo se a gente ganhar, como é que eu vou dar a cesta de Natal em janeiro? Que vai processo licitatório e tudo mais. Então, eu acho sim, eu manifesto a minha inconformidade com relação à cesta de Natal, me solidarizo com todos os nossos funcionários, a grande maioria dos funcionários de Santa Isabel ganha em torno de 1,4, 1,6, 2 salários mínimos. Isso é muita injustiça, Cris. Porque o argumento que foi usado é que não atendia o interesse público. E um funcionário um funcionário que está sendo bem remunerado, um funcionário que está sendo bem apreciado pelo poder público, ele trabalha melhor, ele tem uma produtividade melhor. Funcionário feliz está uma produtividade melhor. E isso aí realmente foi um sonho truncado do isabelense. Eu posso garantir que nós vamos lutar até o último momento para que nenhuma garantia seja tirada. E falando em garantias, se você conversar com qualquer representante do sindicato de Santa Isabel, do sindicato, eles falam que nunca teve um prefeito que a conversa em termos de garantias trabalhistas fosse tão garantida quanto o Carlos Chinchila. Maravilha. Maravilha. Prefeito, agradecer também a audiência aqui, o Ricardo Nunes e o Isaac Neco também está aqui acompanhando, mandando um abraço aí. Prefeito? Prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo. Bom, o Ricardo está fazendo um trabalho excelentíssimo, uma liderança incontestável aqui na região metropolitana, e eu me solidarizo com o Ricardo com a questão dessa crise da prestadora da Enel, que realmente tem mostrado muito a desejar. Aqui em Santa Isabel, também a retomada das ações da Electro demorou para acontecer, né? E a gente pega muito no pé na questão das podas, na questão da manutenção da rede elétrica. E o Isaac Neto é o nosso irmão aqui de Santa Isabel, que ele faz um grande trabalho lá na secretaria, se não me engano, ele está no meio ambiente, sim, lá em São Paulo. Você vê, né, tem isabelenses fazendo bonito, né, e mostrando que Santa Isabel tem uma fonte de recursos humanos maravilhosa. Precisa só arregaçar a manga e trabalhar, não ficar criticando sem sentido, né? A gente acompanhou o prefeito aí, estava no lançamento, né, do SBT News, cobrou, né, o governo federal, o presidente, sobre a situação da energia elétrica lá, né? Sim, aqui, por exemplo, nós temos uma cobrança muito grande em cima da Sabesp também, com relação à água barrenta, né?
o ex-presidente da Câmara, o Vando Negavan, mostrou toda a problemática e a gente correu atrás. Eu fiz uma reunião, chamamos todo mundo, chamamos a toda a diretoria da Sabesp aqui no gabinete e eles reconheceram a turbidez da água, reconheceram a necessidade de um plano de investimento maior, estão fazendo uma nova estação de tratamento de água para substituir a ETA 1, inclusive, né? Investimento de mais de 14 milhões de reais e estão fazendo uma nova captação ali no Rio Jaguari, um investimento de 17 milhões de reais, uma grande obra. Então a Sabesp está fazendo esses investimentos em Santa Isabel. O que a Prefeitura de Santa Isabel fica inconformada? Serviço de terceirização, a conta alta, né? Porque durante mais de 30 anos o munícipe vai pagar esses investimentos todos, né? Sim. Não é, isso vai ser pago com dinheiro do município e que seja feito um serviço a contente, né? Então não para de chegar na prefeitura essas reclamações de que pagava R$300 de água e de repente chega 1.000, pagava R$120 de água e de repente na troca do medidor chegou 700. Então pontualmente a gente está apertando a Sabesp, sim, tá? A gente está em cima e cobrando junto à agência reguladora, né? Para que eles possam eles cumprir o que eles têm que fazer em São Isabel. Prefeito, voltando aqui mais uma vez, a gente já falou sobre a GCM, mas as perguntas estão chegando por aqui. Pergunta, prefeito, a GCM, ela atua como agente de trânsito? Essa é uma das perguntas. E o Lira está perguntando aqui do armamento da GCM também, né? Se tem previsão aí de quando eles poderão estar utilizando. Sim, a GCM foi uma das melhores coisas que eu consegui trazer para Santa Isabel em segurança pública nos últimos 20 anos. Como eu te disse, tinha o cargo de comandante, subcomandante, que alguns indicadinhos de aí tinham, mas não esse investimento da gente trazer, treinar, fazer o concurso, passar por todas as fases do concurso. Esses meninos que passaram no nosso concurso, gente... Foi feito da maneira correta. Correta, gente extremamente bem preparado, bem preparado. Ninguém pode levantar, falar assim, o prefeito que indicou duas pessoas para estar na... Não, nós temos gente que vem de Caraguatatuba, de não sei de onde, que passou no concurso, fez o treinamento e está aí como guarda civil. Investimento de uniformes, dos apetrechos que eles têm que fazer. Nós estamos fazendo a sede da Guarda Civil sem ter que pagar aluguel. Nós reformamos um prédio que estava tomado por moradores de rua, Cris. Saíram 3 caminhões de sujeira do prédio que era tomado por moradores de rua. E esse prédio hoje será a sede da Guarda Civil. Aonde vai ser, prefeito, essa sede? Ali na rua, em frente aos serviços municipais, a rua sem saída, onde era o antigo galpão de reciclagem. No fundo tem um predinho de 3 andares. Ali nós estamos reformando o prédio, né, com recursos próprios, com esforço próprio, e está aí um prédio que não vai ser pago aluguel, de um prefeito irresponsável, vamos pagar aluguel, acabou, né? E está lá. Em poucos dias nós vamos entregar também, nós vamos inaugurar, graças ao esforço também do capitão, de toda a Secretaria de Segurança, e eu tive a sorte de indicar o Carvalho, que é um policial que conhece Santa Isabel, que é a palma da mão, para ser comandante. E respondendo à pergunta se eles podem multar, eles podem multar. Pode multar, eles têm poder de polícia, tá? Eles não só podem multar, como hoje a discussão está em torno deles serem como uma força substitutiva à polícia municipal, né? Isso o Supremo já se manifestou inicialmente contra, mas já tem outros entendimentos, mas o poder da Guarda Civil ele é enorme. A Guarda Civil pode prender uma pessoa, né, encaminhar para a delegacia. Inclusive diariamente eles me passam todas as ocorrências da cidade. Posso te falar, mesmo sem ter chegado a arma, porque a Polícia Federal que tem que autorizar, já está feito tudo, só faltam os trâmites burocráticos da Polícia Federal. Sim. Mas mesmo assim eles têm sido essenciais na segurança das nossas escolas, do nosso centro. Estão fazendo policiamento a pé, estão fazendo a ronda a pé, e temos 2 carros que ficam à disposição da Guarda Civil. Fica a sugestão também, né, prefeito, para os deputados aí, de enviar verba também para poder equipar mais a Guarda Municipal. Esses campeões de voto, esquece. Esses campeões de voto,
os de sempre aí, nada. O que a gente tem recebido realmente muito apoio dos deputados que querem fazer um capital político na cidade, né? Mas esse daí, desculpa, mas não acredito mais não. Prefeito, temos uma pergunta um pouco longa aqui, mas é importante tocar nesse assunto também, né? Em recente entrevista, né, ao portal Fiscaliza Alto Tietê, o prefeito de Biritiba Mirim comentou da retribuição dos deputados que recebem os votos no município, ou seja, que retribuem, né, os votos enviando aí recursos. Quais são os deputados, prefeito? Chegou a hora de falar aqui a verdade. Quais são os deputados que de fato ajudam o município? Se ele, que é do mesmo partido deles, está reclamando, então imagina como é que seria um prefeito teoricamente eleito por outro partido. Para cá não vemos nada deles mesmo. Assim, eu tenho uma grande colaboração do Rodrigo Gambari, como eu disse, né, mais de 22 milhões de reais investidos nos últimos 5 anos na cidade. E ele investe em todas as áreas. Mas eu tenho ajuda de mais de 20 deputados. 20 deputados. Eu tenho ajuda do Antônio Carlos Rodrigues, por exemplo. Nós temos ajuda do Jorge do Carmo. Nós temos ajuda de... Eu vou trazer a listagem aqui para vocês saberem. Mas o importante é saber isso, que são dados que eles não podem contestar. São dados que eu tenho aqui, ó. Está aqui a listagem do que chegou. Sim. Não vão poder contestar, não vão falar assim, é bravata do chinchila. Não é a realidade. Então a realidade de boteco, de conversa de boteco, falar assim, esse deputado é forte porque ele é forte, porque ele é presidente não sei da onde, porque ele é... Não. Eu quero essa fortaleza vindo toda para Santa Isabel, porque daqui a 3 anos eu estou fora. Agora, eles raciocinam errado, Cris. Porque assim, eles querem ver terra arrasada, sabe? É muito mais difícil você construir terra arrasada do que quando você pega um lugar que já está em progresso, já está em desenvolvimento. E eu, para marcar território, eu falaria assim, olha, já que o prefeito não conseguiu fazer, eu estou fazendo aqui para vocês. Mas o raciocínio é totalmente errado. O que eu faço a leitura disso? É que eles não gostam de Santa Isabel. Que eles não gostam de Isabel, gostam do voto de isabelense, gostam de enganar o isabelense no partido, na partida de futebol, no joguinho de truco, lá no interior, lá no Montenegro, não sei onde, entendeu? Mas o recurso não chega, o recurso dele não chega, a ajuda dele não chega, e poderia chegar tanto para Santa Isabel, tá? E não se engane de que, então vão eleger um outro prefeito que seja partido dele. Vai continuar a não chegar. A gente teve uma boa pergunta sobre isso, né? Vai continuar a não chegar, sabe por quê? Porque o prefeito de Biritiba está falando isso, que é do partido deles e não recebe. Então é isso. Prefeito, a gente acompanhou e divulgou muitas indas e vindas, né, do prefeito, secretários a Brasília, em busca de recursos. Governo estadual e governo federal, prefeito. Santa Isabel tem as portas abertas, tem esse caminho com eles? Sim, olha, eu com o Tarcísio tenho um relacionamento muito bacana, Kassab tem sido um grande lutador por Santa Isabel. Só para você ter uma ideia, a Defesa Civil em Santa Isabel, a Defesa Civil do Estado tem Santa Isabel como prioridade. Porque eles mapearam que a necessidade, por exemplo, da canalização do Ribeirão Araraquara e seus afluentes, como o Ribeirão da Avenida Brasil, tudo, era imprescindível ser feita para Santa Isabel não desaparecer do mapa. Olha a importância disso. Eles colocaram Santa Isabel perto no mesmo patamar de ação de Franco da Rocha, que teve a enchente de Franco da Rocha, e Franco da Rocha quase desapareceu do mapa. Santa Isabel é a mesma coisa. Então, por exemplo, eles me deram um recurso, a Defesa Civil do Estado, para fazer a ponte do Morro Grande. Como é que era o acesso do Morro Grande antes? Era uma ponte de madeira adernada que ninguém passava. Como é que é agora com o chinchila? Uma ponte de 2,5 milhões, né, que o xerife consumidor também me ajudou a fazer. Estava lá o xerife o tempo todo lá pedindo para que acontecesse, para que chegasse esse dinheiro aqui. Então, assim, tem que falar as coisas, né, Cris? Prefeito, tem que falar. Por falar em ponte, né, aproveitando o gancho, aquela ponte que faz divisa com Mogi das Cruzes, que cedeu, a prefeitura tem tentado dar um jeito da melhor maneira possível. Sim. A ponte do Jacaré. Isso, o senhor comentou, né, inclusive em outras ocasiões, que tentou contato com Mogi das Cruzes, mandou para lá como é que poderia ser feito e não teve respostas, né? E ela caiu de novo, né, prefeito? Nós já reconstruímos essa ponte com madeira
3 vezes. 3 vezes. Que é o que Santa Isabel tem condição de fazer. Eu não tenho R$1 milhão no orçamento para fazer uma ponte nova. Sim. E o que vai corrido de meu mandato, eu devo ter ido em Mogi das Cruzes umas 4 ou 5 vezes para a gente resolver de uma vez, com outro parceiro que é o nosso vizinho. E nada acontece. Mogi das Cruzes não toma atitude. Já falei recentemente com a prefeita Mara, né, se mostrou bem receptiva para a gente dar uma solução para essa comunidade. Mas Santa Isabel tem feito a ponte. Cada vez que essa ponte cai, porque a madeira estraga. São 5 anos de uso, 3 anos que Santa Isabel faz essa ponte. E toda vez a gente tenta resolver definitivamente. E é uma ponte curta, né, prefeito? É uma ponte de 16 metros de comprimento. É um recurso, por exemplo, de R$1,5 milhão que daria para resolver. Resolve. Cadê esses deputados para dar R$1,5 milhão? Aí você me desculpa, por isso que fala que o prefeito Chinchila bravo, porque eu fui criado assim por uma mãe que criou 5 filhos na luta, na dificuldade, e para ela não tinha meio termo. Então eu sou assim também. Então seria muito fácil se tivesse boa vontade de ajudar a cidade, né? Tá aí, uma sugestão para esse pessoal que vai lá, vereador criticando, que aqui está sujo o Ribeirão Araraquara, porque a obra está suja. E cadê os R$2 milhões que eles trouxeram para fazer alguma coisa? R$1 milhão para fazer mais um trecho da canalização do Ribeirão Araraquara? Então, como minha mãe falava assim, filho, cresça e apareça. Faça alguma coisa. Não fica só na retórica, não fica só na crítica. Entendeu? Faça alguma coisa. O que está sujo, porque nem pergunta por que não terminou a obra do Araraquara, né? Por exemplo, esse trecho que a gente está fazendo, de R$1,5 milhão, da FEIDRO, recurso da FEIDRO. Tinha mais de 16 famílias que dependiam daquelas pontes, né, em volta da FEIDRO, do Ribeirão. E a FEIDRO enviou dinheiro e para a gente não tirar as pontes daquelas pessoas, porque aquelas pontes não tinham permissão da Agência Nacional de Águas, chamada Outorga, nós conversamos com eles e falamos assim, olha, então a prefeitura vai propor que esses trechos embaixo das pontes de vocês seja feito pela prefeitura, um aditivo da prefeitura. Nós podemos fazer um aditivo com o recurso da prefeitura, para vocês não se prejudicarem. Então a gente não estava pensando em terminar a obra logo, eu estava pensando em não prejudicar essas famílias, né? E foi o que foi feito. Fora isso, tem muita ligação clandestina de esgoto. Mas está aí, gente, teve uma chuva enorme e a cidade não alagou. Eu recebi um recurso agora da Defesa Civil, se não me engano, de R$2 milhões e pouco também, para canalizar o resto da Avenida Brasil. Já canalizamos um pedacinho. Agora nós vamos canalizar o resto. E inclusive a ponte ali da padaria Nova Santa Isabel vai ser substituída. Para quem viu a luz dessa ponte, não tem 2,5 metros de luz, né? Fazendo todo o gargalo da água ali naquela região. Por isso que teve enchente da outra vez ali perto do supermercado, porque a gente tem que dar esse fluxo. E tem uma coisa chamada Plano Municipal Hidrológico, um plano de escoamento das águas, né, que dá como prioridade a canalização do Ribeirão Araraquara. E por isso que todo ano eu vou na FEIDRO e tento conseguir recursos para a gente aumentar a canalização. E quando se fez canalização? Eu acho que foi o Padre Gabriel que fez um pedacinho em rachão logo no começo, mas ninguém mais fez canalização. E eu consegui 320 metros lineares de canalização no trecho final, do lado dos serviços municipais. Conseguimos 80 centímetros, que a água baixasse 80 centímetros para dar velocidade de escoamento da água para não alagar o centro da cidade. E tem muita coisa para fazer. Mas o mais importante é criticar o prefeito, falar, por que não terminou? Então vamos todo mundo. A Maria Thelma não conseguiu o recurso para a gente fazer asfalto sem ser vereadora? Sem ser vereadora. Sem né? ser vereadora. Como munícipe, ela foi atrás e conseguiu. Isso é muito bom. Então é isso, o trabalho não é só meu, é de todo mundo. Prefeito, nós falamos sobre o prédio ali da educação, né? O porquê deu uma parada, mas que se chegasse o recurso ficaria muito mais fácil, né, de terminar a obra. E recentemente também mais polêmicas, né, prefeito? Eu quero saber do prefeito, aproveitando que o senhor está aqui ao vivo na rádio e também nas redes sociais,
Ano que vem, prefeito, vai ser fechado salas? É isso, prefeito? Nenhuma. É mais uma tentativa de denigrir a imagem da educação. A educação acaba de receber prêmios, igual a saúde. A saúde saiu de um índice Previne no Brasil de 4 no começo do nosso governo para 8,82 agora. Somos líderes em educação, líderes em saúde. Quando iria imaginar que Santa Isabel iria ter uma escola do meio ambiente, que tem até planetário lá dentro? Tinha isso antes do Chinchilla? Não tinha. Então, nenhuma sala vai ser fechada. O que acontece? Nós recebemos um apontamento do Tribunal de Contas, que é um louco, um suicida, quem vai contra o Tribunal de Contas, certo? Um apontamento que fala que se tiver sala com menos do mínimo preconizado de alunos, a prefeitura tem a obrigação de fazer esse remanejamento. Só para você ter uma ideia, no apontamento do Tribunal de Contas, ele achou alguma sala nossa que tinha 5, 7, 8 alunos. Ele colocou pela ociosidade extrema. Estão lá essas palavras escritas. A ociosidade extrema em sala de aula é proibida. Então o que o Tribunal de Contas eles querem? Eles querem que a sala seja funcional, com um mínimo de alunos para melhorar a economicidade. Qual que é o mínimo, prefeito? Numa sala de aula? Não, eles preconizam 15 alunos, de 15 a 25 alunos por sala de aula. De 15 a 25. Menos do que isso pode ser feita a sala de aula. Mas eu falo para as mães, se tiver 5 alunos, nós vamos abrir a sala. Se tiver 3 alunos, nós vamos abrir a sala. Agora, se eu tiver 1 aluno, 2 alunos, me perdoem, mas não posso fazer uma logística para atender somente 2 alunos. Né? Então é muito melhor remanejar, e nós temos escola para isso. Né? Tinha a creche Renata antes do Chinchilla? Não tinha. Né? Nós fizemos a creche, acabei de receber um recurso pleiteado pelo deputado Antônio Carlos Rodrigues para a gente fazer a nova creche escola no Jardim Dourado. Mais de 3 milhões de reais para a creche escola do Jardim Dourado, que é uma escola que já passou da hora, né? É madeira, já está toda carrunchada, já passou da hora da gente trocar. E nós vamos trocar. Então, esse exame de consciência é necessário fazer. Que nós pegamos 8 anos, estarei até o último dia dos meus 8 anos, eu, meu secretário Felipe Nabil, indo para Brasília, indo aqui na Lesp, tentando conseguir recursos para a cidade, né? E afastar de vez esse fantasma da política de enganação, da política que não traz resultado para a cidade. Prefeito, nós temos mais dois assuntos para ser abordado aqui. São 10 horas e 10 minutos, quase completando 1 hora de bate-papo. Passa muito rápido aqui quando a gente começa a falar de coisas boas, né, para o município. Isso realmente é muito bom. Assim que nós lançamos, né, que o prefeito estaria hoje aqui, chegou para a gente questionamentos, prefeito, sobre a empresa de iluminação, prefeito. Eu gostaria de perguntar para o senhor como é que está, porém, a produção já passou para a gente aqui que a iluminação pública, o processo está na fase de recursos, prefeito. Sim. Olha, eu vou te falar uma coisa que aconteceu, por exemplo, no Parque dos Imigrantes. O Parque dos Imigrantes não tinha antes do Chinchilla, né? Sim. Era o Matagal. Aí decidiam fazer o Parque dos Imigrantes. Inimigos da cidade, inimigos da população, das famílias de Santa Isabel, vão lá e impugnam o Parque dos Imigrantes. Entram com uma queixa-crime, supostamente que estamos derrubando espécime nativa, árvore por árvore classificada, tudo certinho, toda a documentação entregue para todos os órgãos ambientais, e vão lá e me atrasaram 1 ano e meio a obra. Chegamos até ter problema com recurso com essa obra. E fizemos o Parque dos Imigrantes com recurso próprio Itaí, amplamente aprovado pela população. Com a empresa de iluminação aconteceu a mesma coisa. A nova Lei Geral de Licitação, ela permite com que haja pregão eletrônico, a melhor maneira possível de se entregar as obras para serem feitas. E a empresa que ficou em segundo colocado entrou na justiça contra a primeira, falando que os preços dela eram baratos, que não sei o que e tal. Aí entrou na justiça e impugnou essa licitação para essa empresa retomar esse contrato, né? Quando você impugna no Tribunal de Contas, no mínimo, Cris, é 6 meses de atraso para você colocar outra empresa. Então, gente, o que eu digo é assim,
Vamos parar de fazer esse tipo de oposição, entendeu? A cidade precisa avançar. A oposição tem que ser feita no dia da eleição, na campanha eleitoral. E sem falar mentira, sem subir no caminhão e ir lá ficar falando um monte de besteira que vai asfaltar a cidade toda, os 720 quilômetros de estrada rural, que o povo não é mais idiota. Né? Então, assim, vamos parar de fazer isso, vamos fazer com que a cidade cresça. Agora está em fase de recurso para a empresa retomar, não sei se é a mesma empresa, se é outra empresa, mas nós vamos cobrar. Assim que o Tribunal de Contas deu aval para a empresa começar a fazer, todas essas lâmpadas que estão queimadas aí, não tenha dúvida que eu vou pessoalmente seguir esse plano de trabalho para substituir. Mas eu tenho que dar um parabéns, aproveitar as pessoas que estão se esforçando para a cidade dar certo. Sim. Certo? Então, por exemplo, os nossos professores, os nossos servidores da saúde, que estão entregando a cidade esse ano com o índice de Previne Brasil de 8,82, campeão no Alto Tietê. Para o pessoal nossos professores que estão entregando uma cidade que cumpre com a alfabetização na idade certa. Eu tenho que dar esse parabéns, eu tenho que dar parabéns para a Orquestra Municipal, que, inclusive campeã nacional. Campeã. Acabou de gravar, a nossa Orquestra Municipal acabou de gravar a atualização do hino de Santa Isabel. Né? Eu tenho que dar parabéns para a nossa orquestra de viola que está sendo formada agora. Eu tenho que dar parabéns para o nosso corpo coreográfico da Orquestra Municipal, que ficou de vice-campeão. Eu tenho que dar parabéns para todos os alunos que se apresentaram nas nossas escolas da cultura anteontem, entendeu? Mostrando que sim, Santa Isabel tem esporte. Eu tenho que dar parabéns ao Edson Zica pela colocação, primeira vez que Santa Isabel fica de 6º colocado nos jogos regionais. Sabe o que é isso? É a gente conseguir emplacar atleta. Modalidade, esporte não é só futebol. Tinha badminton, tinha judô. Eu tenho que dar parabéns, por exemplo, para o Tenente Manuel nesse projeto maravilhoso do judô. Eu tenho que dar parabéns para o Henrique, lá do Morro do Bem, né, que me ajudou a tirar um campo de futebol das garras do tráfico de drogas, e hoje é uma oportunidade para esses jovens lá jogar futebol, entendeu? Então essas são as pessoas. Eu tenho que dar parabéns para o pessoal do futebol da Avenida Brasil, que com a luta deles eu consegui agora que já demos a ordem de início para os vestiários masculino, feminino e um banheiro decente lá para o campo da Avenida Brasil. Infelizmente o recurso que a gente tinha para a Avenida Brasil, o secretário novo de esporte do estado não cumpriu com a emenda de 1,5 milhão que o anterior secretário tinha destinado. Se perdeu esse recurso, não foi culpa nossa, né? Mas a gente está trabalhando para isso. E são pessoas assim que eu quero que continuem trabalhando para Santa Isabel, né? A Rádio Singão, por exemplo, gratuitamente, Cris, nunca a gente pagou nada para vocês, e vocês sempre fazendo a cobertura de todos os eventos, de todas. Eu vejo vocês em campeonato, eu vejo vocês, né, na nossa festa do peão, e é necessário esse comprometimento de todos com Santa Isabel. Nós tivemos agora um episódio aí, uma fulana, porque isso aí não é cidadão, uma fulana que passa quebrando todas as árvores, e ainda a gente falando assim, mas que mandou plantar árvore no centro da cidade. No centro da cidade precisa ter árvore, sim. Toda a cidade tem, entendeu? Né? Por que Santa Isabel não teria também? Agora, o que acontece? Desordenadamente não. Nós temos hoje nossa Secretaria de Meio Ambiente, muito bem capitaneada pelo João Bozo também, que embora jovem, está mostrando que o jovem também tem capacidade de gerenciamento. Tem engenheiro ambiental lá que pode falar assim, qual que é a árvore que não vai dar problema aqui com a fiação? Qual que é a árvore que vai quebrar, que não vai quebrar nosso calçamento? Mas não, a turma que tem que ser a turma do contrário. Eu estou te falando, consegui achar defeito em 4 ambulâncias novas que nós estávamos entregando e uma van. Né? Essa cultura tem que desaparecer de Santa Isabel. Quer ajudar a cidade? Vai lá participar do Conselho Comunitário de Segurança, do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho do Direito do Idoso, do Conselho da Juventude, né? E para entender, para não ficar igual um idiota na internet, metendo pau no prefeito, no secretário, no Nabil, sem saber no que está falando. É importante frisar também, a gente como imprensa, né, quando a gente recebe nossas demandas aqui, prefeito, a gente procura os órgãos competentes, os acessos
que são devidamente para isso, né? Para poder estar esclarecendo junto com o secretário, junto com o prefeito também. E o pessoal vai muito na internet colocar lá, tem um problema na minha rua, tá sem iluminação. Gente, na internet não vai resolver nada. Tem que procurar os acessos reais aí que vão trazer solução. Aproveitando, prefeito, tem mais um secretário que o senhor vai parabenizar aqui, aproveitar a mensagem aqui da Vanessa Matoba, que parabenizou pela Expobel esse ano, que foi realmente incrível, né, prefeito? A Expobel reuniu mais de 79 expositórios de Santa Isabel. Sim. Pessoas que acreditam na cidade. Então, assim, eu acabei de ver a pesquisa de satisfação e eu vejo que tudo isso também tem essa liderança, essa capitania do Sérgio Sidorco. Foi a primeira secretaria que me apresentou um plano de trabalho de sair do aluguel, por exemplo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma secretaria que pagava quase R$9.000 de aluguel. E nós saímos do aluguel também com prédio próprio. Estamos com um investimento anual em torno de R$1,5 milhão de investimento do Sebrae em cursos de capacitação. Quantas pessoas não se capacitaram nos nossos cursos? Por exemplo, nós temos um curso com o Senai que é de eletricista comercial, junto com a Eletro, né? A prefeitura tem isso. Então essa é a nossa preocupação. Hoje fala assim, mas o Chinchilla não fez nada para geração de emprego. Temos 500 empregos lá no pátio. 500 gente, por empregos. falar isso, a Rádio Sucesso, prefeito, semanalmente a gente anuncia as vagas do PAT, uma quantidade assim de 50 vagas disponíveis, 40 vagas disponíveis, várias opções de emprego. E justamente isso, né? O que percebe-se assim, não é que não tem oportunidade de emprego, tem, mas a população também não tem ido atrás, né, prefeito? E eu vou te falar uma coisa, pior do que isso, pior do que a população não ir atrás, é criticar quem vai. Sim. Então, por exemplo, eu vi uma vez um comentário na internet falando assim, porque o Chinchilla se preocupa só em fazer cursinhos. Esses cursinhos são carimbados pelo Sebrae, carimbados pelo Senai, carimbados pelo Senar, a aprendizagem rural, entendeu? Tem reconhecimento, entendeu? Então, assim, porque esses cursinho que mudou a vida de muita gente, né? Nós temos aqui, por exemplo, eu fiz um convênio com a faculdade ENIAC em Guarulhos, 140 vagas de cursos universitários, dos mais diversos cursos universitários, gratuito. E teve um vestibular social. Preencheu menos da metade das vagas. E era gratuito. Então, gente, vamos parar de ser covarde e vamos enfrentar um futuro melhor. Só que para enfrentar esse futuro melhor, não é só criticar a Rádio Singão, criticar o prefeito. Arregaçar a manga e ir para cima. Eu falo isso para os meus vizinhos, né? Quem é meu vizinho lá no Parque de Santa Teresa já deve ter me visto com a roçadeira a tiracolo e ajudando, né? Fazendo a minha calçada, ajudando, por exemplo, até limpando a nossa viela. O que custa? Né? Não, tudo da prefeitura. Já falei, a responsabilidade é compartilhada das nossas calçadas. Né? Agora, o pessoal não se preocupa em separar o lixo reciclável, fazer, né? O que tem que ser feito, mantenha a sua frente de casa melhor. Eu estou fazendo uma campanha contra a pichação. Né? Não sei se vocês têm me acompanhado. Sim, acompanhamos sempre. Na rede social DR Carlos Chinchilla, no Instagram e no Facebook. Porque é necessário que as pessoas consigam denunciar. Você está vendo o cara lá pichando, estragando o muro. Porque é o muro do meu vizinho, que se ferre lá o vizinho e não denuncia, não. Tem que denunciar. Nós temos guarda civil agora que prende camarada. Sim. Prefeito, estamos chegando já ao final do nosso bate-papo aqui. Mais um assunto acabou de chegar para a gente também. É importantíssimo falar também sobre as matrículas da regularização fundiária, né, prefeito? 2.600, e logo depois que o senhor falar sobre isso, eu tenho uma mensagem especial que vinda de Brasília. Eu quero ver se o prefeito vai reconhecer pela voz. Pode falar sobre as matrículas primeiro, prefeito. Bom, nós temos uma equipe lá, o Anderson, a Paula, o pessoal muito bem capacitado na questão da REURB. E nós temos lançado muita matrícula, porque sem a regularização, sem a legalização dos terrenos, a pessoa tendo IPTU não quer dizer que está totalmente irregular. Tem que ter a matrícula, e a matrícula faz possível com que a rua tenha matrícula também.
Então eu não consigo trazer um recurso estadual ou federal se não tiver matrícula. A primeira coisa que é pedido, matrícula, né? Então a gente tem que avançar nisso. Nós temos uma equipe lá específica para isso. O João, o nosso secretário João também tem colocado isso como prioridade, né? E a gente tem avançado muito, mais de 2.600 matrículas, né? Em poucos dias nós estaremos entregando também do Lourenço Dávila, vários bairros que estão se qualificando. E é importante as pessoas saberem que vai construir, procura a prefeitura, né? Procura saber se esse terreno, por exemplo, não sofre nenhuma restrição ambiental, se de repente um terreno de alto risco, porque direto a gente vê esses terrenos com um declive enorme, né? E as pessoas acabam construindo a área de risco sem ter outra opção, né? Então é importante essas pessoas irem lá. Vamos lá ver quem que é a pessoa do Brasil. Vamos soltar. Geralmente a gente coloca direto aqui no nosso sistema, mas a mensagem chegou pra gente aqui, prefeito. Então a gente vai soltar direto no ar. Eu já ouvi, né, a mensagem um pouquinho antes do senhor chegar e gostaria de saber do senhor sobre essa pessoa que vai estar falando agora aqui, ó. Olá, meus amigos de Santa Isabel. Aqui quem fala é o deputado federal Rodrigo Gambari. Eu quero desejar, nesse final de ano, um Feliz Natal. Que o verdadeiro espírito do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja cada vez mais forte e mais presente no seu coração, na sua família e em seu lar. Um feliz ano novo, um próspero 2026 com muitas conquistas. Um grande abraço ao nosso amigo prefeito, Dr. Carlos Chinchilla, a todos os vereadores da cidade de Santa Isabel e todos os nossos secretários. Um grande abraço do seu amigo deputado Rodrigo Gambari. O que falar sobre o deputado Gambari, prefeito? Olha, é um cara que eu admiro extremamente, porque ele não se limita a ajudar com o que ele tem. Eu vou te colocar um exemplo. Ele, por exemplo, levou todos os vereadores, a maior parte dos vereadores em Brasília. Logicamente que um deputado ele não consegue sozinho atender todo mundo. Ele tem um limite. Mas esse cara é tão articulado que ele pegou todos os nossos vereadores, percorreu esses corredores de Brasília, ia no partido de cada um, falava assim, olha, você é do PL, por exemplo, levava lá no PL, ligava para o Antônio Carlos Rodrigues, ligava para um, para o outro, falava, atende meu vereador lá de Santa Isabel. E não é do partido do cara, entendeu? Então esse é o contraponto, exatamente a figura contrária dos caras que jogam contra a cidade, que ganham os 7 mil votos aqui em Santa Isabel, eleição após eleição, que tem uns idiotas ainda que ficam defendendo os caras nos bar da vida aí, entendeu? E não trazem nada para a cidade. E o Rodrigo, ele se extrapola. Ele, além dele ajudar, o máximo que ele pode, Santa Isabel, mais de 22 milhões de reais entregues aqui na cidade, entregue, comprovado, não é papo de Chinchilla não, eu mostro o papel, né? E ele vai lá e fala para o deputado, fala assim, deputado aqui do Solidariedade, do não sei o quê, o partido que for, eu estou com 2 vereadores do seu partido lá, me ajuda com alguma coisa e tal, e faz resultado. Isso é articulação política para o bem, né? Para o bem. Deputado que trouxe a clínica veterinária, né, prefeito? A clínica veterinária, financiamento para a saúde. E na inauguração da clínica ele se comprometeu com mais 2 milhões mensais para poder... Porque o que eu falei para ele, falei assim, deputado, você não vai me trazer um presente de grego aqui igual o INSS, né? Presente de grego igual o poupa-tempo, né? Todo mundo fala assim, não, poupa-tempo, quem paga tudo é a prefeitura. A prefeitura paga todo o poupa-tempo. Pagamos aluguel, funcionamento, tudo mais do poupa-tempo é a prefeitura que paga, né? E recentemente, esses dias, eles inclusive mandaram uma carta se a gente podia assumir os funcionários. Olha só. Então, assim, Tononi está rindo aqui, mas é verdade, o Tononi. Então, assim, o INSS, por exemplo, faz o que aqui na cidade? Nem perícia médica eles fazem. E aí o prefeito já mandou inúmeras cartas lá para o INSS, inclusive, vou fazer um adiantamento aqui. A prefeitura tinha doado para o INSS o terreno, certo? Na totalidade, desde que eles construíssem na totalidade. E tem uma cláusula lá, que se eles não usassem todo o terreno, deveria voltar para Santa Isabel, né?
E nós estamos pedindo a reintegração desse terreno, da parte que eles não usaram, porque eu preciso daquele terreno. Tem tanto equipamento público que precisa... Mas está em funcionamento ali, prefeito? Porque a gente passa Não, em frente... ali é só triagem. A mesma triagem que você faz pela internet, ali eles não conseguem nem cortar Mas nem a manutenção eles conseguem. É a prefeitura que faz direto a manutenção. Olha só. Então, assim, isso é elefante branco. Não digo que o poupa-tempo seja elefante branco. É um serviço que precisamos fazer. Mas a conta está chegando para a prefeitura, né? Então, são coisas que... Aí, quando eu vi a clínica veterinária, eu falei para o deputado Rodrigo Gambale, falei assim, você não vai me deixar com esse pepino aqui para a prefeitura todo ano. Ele garantiu a continuidade da clínica veterinária, enquanto ele for deputado federal. Então você vê a boa vontade do cara de ajudar a cidade e não sumir, só aparecer na época da eleição. Da eleição, né? Prefeito, quero agradecer aqui a participação, são 10 horas e 28 minutos, o tempo disponível para a gente bater esse papo, colocar em xeque, né, algumas questões aqui. E... Me desculpa a sinceridade, Cris. Não, mas, o senhor está corretíssimo, o microfone está aberto, inclusive... sangue latino, né? E fora isso, ainda, além do sangue latino, eu peguei um pouco a sinceridade do caipira e saberê, sabe? Do cara que gosta de ver as coisas bem explicadas, né? Não, tá certíssimo. Inclusive, os nossos amigos de imprensa que queiram depois verificar aí como é que foi essa entrevista com o prefeito, de repente tirar algumas falas, perguntar para o prefeito também. Sim, e pode vai estar disponível, viu? Pode, inclusive, eu acho que nesse momento a nossa oposição deve estar cortando os últimos cabelos que tem na cabeça de tentar editar, tentar fazer alguma coisa. Mas a entrevista está aí, não retiro uma palavra do que eu falei, eu tenho comprovação de tudo que eu falei aqui, né? E é isso, vamos para o embate agora. É isso aí, gente. Mais uma vez, então, aos nossos amigos de imprensa, a entrevista está disponível tanto em áudio aqui pela Rádio Sucesso, em vídeo também, a gente vai postar na íntegra, está lá no perfil também do prefeito, Dr. Carlos Chinchilla, no Instagram, para você poder conferir Instagram e Facebook. Agora, uma última questão só, prefeito, para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo. Agora, o posto fiscal da Receita Federal atende todos os dias, né? É mais um ponto importante para ser falado, né, prefeito? Sim, a gente fez essa parceria com a Receita Federal e eu tenho grandes planos para esse espaço ali do Sejusc. Nós temos ali vários órgãos de auxílio ao cidadão e é mais um exemplo da austeridade do governo Chinchilla. Só do Sejusc o aluguel era R$11 mil lá na praça. Juntando Sejusc, Central de Mandados, todos esses órgãos do judiciário, né, nós estamos tendo uma economia de aluguel de R$9 mil por mês. Olha só. Tá? Fora isso, nós temos a junta militar lá, que eram lugares que era tudo alugado. Era um costume arraigado na cidade. Essa é a minha maneira de governar, Cris. Essa maneira de multiplicar recursos, né, tirar a água das rochas, porque Santa Isabel não merece de verdade um governo que desperdiça o dinheiro público, já é pouco, né? E que a gente não tenha a resposta que Santa Isabel precisa. Agora, a oposição vai falar assim, mas Chinchilla mostrou uma cidade que não existe, a cidade que ele falou não existe, mas eu posso falar que talvez não tenha tudo, né, Santa Isabel, mas é uma cidade que está avançando a passo firme, que todos os passos que nós demos eram necessários. A reforma administrativa, a instalação da GCM, instalação de câmara de segurança, a mudança na saúde, como nós fizemos, toda essa revolução na saúde. Eu falo a palavra revolução porque nós revolucionamos a saúde de Santa Isabel. 9 especialidades médicas assumidas pelo município. Dobrei o recurso pago para Santa Casa de 400 mil, nós passamos para quase R$1 milhão por mês de subvenção para Santa Casa manter aberta a nossa UTI, manter aberta a clínica cirúrgica, entendeu? Isso é administração séria, isso é levar a cidade com respeito, tá? Me lembrou uma frase, prefeito, que a primeira-dama colocou na rede social esses dias. Para que votar para prefeito um médico, né, prefeito? Para fazer tudo isso, né, prefeito? Para olhar com os olhos realmente de como a cidade merece. E eu te digo, como usuário do SUS, por exemplo, nós temos que ter uma estrutura boa para poder receber as pessoas. A boa notícia agora de que dia 1º de fevereiro, provavelmente a UPA já esteja funcionando, a UPA infantil, né, para dar esse desafogo para nossa mãe. Demorou, não foi por culpa do Chinchilla, nossa obra, nossa parte foi feita, né?
faltou a parte de credenciamento do governo federal, as licitações também demoram, aí tem prazo de contestação, essas coisas que demorou. Mas está aí, o nosso legado está aí, a oposição não pode falar que não foi feito porque está aí. Né? Tem placa com o nome do Chinchila na cidade toda, pontes, asfalto, posto de saúde, que vai ser difícil. Eu vou ficar de olho, hein? Prefeito, por falar em ficar de olho, estamos aí terminando já 2025, 2026 está aí, com eleições também. E a pergunta que não quer calar, prefeito, o senhor pensa em um sucessor? O senhor tem algum nome? Eu não sei se está cedo para falar sobre isso, ou o senhor quer terminar o mandato aí e deixar as coisas acontecerem? Hoje o governo Carlos Chinchilla ele tem a aprovação de 74% da população. E é uma obrigação minha, como para manter esse caminho das coisas feitas da maneira certa, Santa Isabel ser visto pelo Tribunal de Contas da maneira certa, ser reconhecido em São Paulo, né, no governo do estado, pelo governador, no governo federal, pelo presidente. Santa Isabel saiu da invisibilidade. Hoje, você perguntar para o Tarcísio de Freitas o nome dos 645 municípios, dos prefeitos 645, talvez ele esqueça de alguns. Mas você perguntar, e o Chinchilla, como é que está em Santa Isabel, ele sabe que uma cidade dirigida por um médico, que está se recuperando, que está indo bem, que tem bastante obra do governo do estado, né? Que tem bastante obra da Defesa Civil, que está fazendo a lição de casa. E em Brasília é a mesma coisa, tanto que nós ganhamos um recurso agora do PAC, posto de saúde de 55, o novo centro de lazer lá do Eldorado, diversas obras aí. Então Santa Isabel está sendo reconhecida. E seria injusto da minha parte não mostrar o caminho. E eu falei aqui nessa entrevista que o caminho é exatamente isso, a responsabilidade. Então eu tenho sim dentro do meu governo, dentro do meu radar, pessoas de uma extrema competência. Agora, a oposição se baseia no seguinte, argumentos ridículos. Eu lembro na época que eu era candidato, falava assim, mas o cara é de fora, forasteiro. Aqui o forasteiro, não sei o que tal. Se esquecendo que mais da metade das famílias de Santa Isabel são de gente de fora. Né? Se esquecendo que depois que a gente chega aqui em Santa Isabel, meu filho é isabelense, meu neto é isabelense, caramba. Né? Então o argumento que o Chinchilla tem cabelo preto, branco agora, né? Mas assim, não são argumentos consistentes para fazer crescer a cidade. Então eu sim estarei preparando, estarei acompanhando, estarei mostrando o destino para uma pessoa que possa acompanhar isso. Então se porventura, por exemplo, eu pretendo entregar o prédio da educação ainda no meu mandato, mas que esse prédio da educação tenha um bom final, né? Que seja colocado certo. Que tudo isso que nós fizemos na saúde seja continuado. Por exemplo, a frota que eu renovei, mais de 33 veículos na saúde, daqui a 4 anos já vão ser carros antigos, né? Entendeu? Que continuem com essa mesma filosofia de manter os médicos no posto de saúde. Dia de manhã o cara fala assim, mas saúde está gastando muito, e corta o dinheiro da saúde, corta os especialistas que nós fizemos, que nós colocamos, né? Corta todas por exemplo, não chama mais professor do concurso que nós fizemos, não chama mais guarda civil, né? Nós chamamos 25, instalamos uma guarda civil. Quando Santa Isabel sonhou com ter uma guarda civil, né? Quando sonhou com ter uma central de monitoramento, então é isso que precisa, esses melhoramentos precisam continuar. Agora, jamais eleger um sucessor em Santa Isabel que fique prometendo que vai asfaltar os 720 quilômetros de estrada rural, porque isso não vai acontecer nunca. Certo? Investimento de 1 bi e meio, Santa Isabel não tem. Então, mas um cara que fala assim, olha, aos poucos nós vamos crescer. Eu preciso de vocês para me ajudar a fazer essa cidade crescer, essa cidade recuperar o que se perdeu durante 20, 30 anos. Hoje eu vou lá na cidade, nas escolas da nossa cidade, e eu vejo com muito carinho, muita satisfação, as crianças cantando o hino nacional, o hino de Santa Isabel. Né? Por quê? Porque se recuperou a autoestima de Santa Isabel. E o hino que foi resgatado também, né, prefeito? Não tinha, né? Não foi na gestão do prefeito que vem. A nova
tem uma nova versão. A nova versão é da Orquestra Municipal. A Orquestra Municipal regravou, né? Ficou muito bonito. E é esse resgate do orgulho isabelense de ver que as coisas estão acontecendo, que o dinheiro não está indo embora, né? Então por isso que é necessário sim uma pessoa. E essa pessoa, eu espero que o povo de Santa Isabel entenda essa mensagem, né? Porque que não se deixe enganar, né? Porque é muito fácil ficar na rede social falando besteira, sabe? Né? E depois, na hora que você vai confrontar o camarada, ele não tem nem coragem de fazer uma ligação aqui na Rádio Singão para rebater o prefeito e falar: o prefeito está falando mentira. Isso. Tá? O telefone não tocou, gente, então... Não, nem vai tocar, Cris. Se colocou na rede social para bater confronto, lá não vai adiantar nada. Te digo mais. Tinha a oportunidade de ligar e falar, mas... Te digo mais, na próxima campanha de prefeito, eu vou estar com documentos na minha mão e eu quero ver eles rebater esse documento, entendeu? Com relação às ajudas de deputados, das pessoas, o plano de governo e tal. Não, eu não quero que Santa Isabel caia numa furada, né? Então, com certeza, é minha obrigação moral de deixar um bom sucessor nessa cadeira. Maravilha. Agora, quem decide é o povo de Santa Isabel, né? A voz soberana é do povo e a bênção de Deus. Então, exatamente. Que seja feito tudo que Deus permitir. Prefeito, agradecer mais uma vez pela gentileza de estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. Agradecer aqui nos bastidores o comunicador Marcelo Arena, né, pelo apoio. O Tononi também está com a gente aqui apoiando. E você que acompanhou a nossa entrevista de hoje, mais uma vez, essa reportagem, esse bate-papo, vai estar disponível lá na TV Sucesso FM no YouTube, youtube.com/TV Sucesso FM Online, vai estar na íntegra lá também e também nas redes sociais do prefeito. Prefeito, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Cris, assim, a minha mensagem agora nesse Natal, um Natal de solidariedade, um Natal de amor, de empatia, né? Muitas pessoas estão na comunidade do seu lar, vão ter um Natal legal, mas muitas não vão ter, né? Então um apelo também para que essa solidariedade se estenda às pessoas que não têm as condições. Então, se você tem condição, por exemplo, de pegar uma cartinha no correio, de ajudar uma criança que não tem condição para ter um presentinho de Natal, faça isso, né? Nada mais do que justo a gente repartir, né, a boa vontade, né? E que 2026 seja um ótimo ano para todos. Eu prometo um ano de intenso trabalho. Não porque eu ganhei a eleição que eu me acomodei, meus secretários se acomodaram, né? A primeira-dama está, mesmo afastada, fazendo medicina, né? Agora a mulher se reinventa toda hora, né? Mas ela está aí com o Fundo Social de Solidariedade à disposição, né? Está trabalhando para isso. Mesmo com os poucos recursos que Santa Isabel tem, o avanço é notável, né? Os meus secretários capitaneados pelo Felipe Nabil também estão todos de parabéns. Gratidão por terem me acompanhado até agora. Um ótimo 2026, que seja um ano que nós merecemos. É isso aí, prefeito. Obrigado pela mensagem, obrigado pela participação. Você que acompanhou a nossa programação, a gente segue por aqui. O Bom Dia Sucesso continua até ao meio-dia, logo depois, 1h da tarde, tem mais programação ao vivo aqui na sua Rádio Sucesso. Agora a gente volta para a nossa parte musical. Tchau, gente. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Você da internet também, o nosso muito obrigado. Obrigado. Viva Santa Isabel.